Oi, vamos mais um Drops, né? O programa que a gente usa um formato mais dinâmico para dar umas notícias rápidas, e vamos falar hoje sobre o mangá Vagabond. Alguns meses que está saindo esse material já inédito. É um mangá que já saiu uma vez pela editora Conrad, que chegou até o máximo que tinha saído no Japão e acabou tendo que ser suspensa a publicação. Ela mesma lançou em um outro formato, não acabou não indo muito à frente. A editora Sampa tentou continuar, também não conseguiu, mas a Panini começou a lançar desde o início da história e finalmente chegou alguns meses atrás, uns 2, 3 números, no material inédito por aqui, né? O Vagabond, ele é um mangá que fala da história de Miyamoto Musashi, né? Ele é considerado talvez o grande samurai japonês. Ele é um protótipo praticamente de tudo que a gente vê em samurai, seja lá de que tipo de estilo e que tipo de história. Eles pensam muito o Miyamoto, uma figura histórica e lendária do Japão. Talvez o grande problema desse mangá nos seus primeiros números tenha sido a similaridade dele com um livro que foi lançado anos atrás pelo Eiji Yoshikawa, né? Esse aqui é o volume 2, uma criança pequena. E o mangá ele começou muito próximo à história que estava sendo contada no livro. Foi considerado até hoje um dos livros mais vendidos no Japão de todos os tempos. Algumas pessoas diziam, mas se ele está se baseando na mesma personagem, é claro que a história era muito similar. Mas na verdade o Musashi, como uma grandes figuras históricas, ele se baseia tanto em fatos como em lendas. Não se sabe exatamente o que foi que ele fez entre um fato e outro conhecido, ou como foi o relacionamento dele com algumas pessoas. E a similaridade dos dois produtos estava transformando o mangá Vagabond naquele tipo de coisa que seria um bis-idem com o livro, né? Muita gente não estava muito animada em acompanhar porque era a mesma história que estava em outra mídia. Mas ele acabou indo por outros caminhos. Ele desenvolveu personagens, o Sasaki Kojiro, por exemplo, no mangá é completamente diferente até das figuras e das lendas, né, que a gente tem na história. E assim, é um mangá muito divertido. O livro também é muito bom. E é um tipo de trabalho que faz a gente acompanhar um pouco da história do Japão feudal, o que acontecia naquela época, a interseção de personagens reais e outros não tão reais assim, e outros completamente imaginários. É uma obra assim realmente fenomenal e altamente recomendada, né? Fica até aí um desafio para os quadrinistas brasileiros, né? A gente tem tantos personagens que nós temos umas figuras em lendas e em fatos também tão díspares que a gente pode também criar tanta coisa que não está exatamente nos livros de história. Maria Quitéria, Zumbi dos Palmares, a situação da Guerra dos Farrapos, são um material maravilhoso. De repente a gente está fazendo esse trabalho aí, abrindo os horizontes do que a gente conhece ou pensa que conhece, né? As novelas às vezes fazem muito isso, mas fica aí de repente uma boa ideia aí para um quadrinho nacional mais diferenciado. Bem, esse foi o Drops Quadrilatos. Se você gostou, por favor, assine o canal, dê um like. Até a próxima.